Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Falando a Sua Língua, Coluna Bex. Hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu admiro bastante, era o sonho de consumo trazer ele aqui no podcast e hoje, para a graça do nosso Senhor, eu consegui. Estamos aqui com Marcelo Pereira dos Santos. Ninguém deve conhecer esse nome, mas Pastor Marcelo com certeza conhece. Pastor Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, Laerte, a todos os ouvintes aí, aqueles que vão estar participando desse momento. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir aí. Não sei o que você vai perguntar, não faço ideia. Que bom. Mas é bom poder estar aqui. É bom poder falar do reino de Deus. Vou falar, não sei se você vai perguntar, mas eu vou falar. Vou fazer uma primeira pergunta que com certeza o senhor não espera. Diga. Desde quando o senhor usa essa barba? Cara, essa barba tem uma história cômica. Então vamos lá, conta pra nós. Usar uma expressão comigo assim, o meu cabeleireiro, né? Eu já tive cabelo em um momento, né? Já usou cabeleireiro? Já usei, eu já usei. Eu pagava só pro cara terminar de tirar o que eu não tinha. E ele falava, você tem cara de traquinas, pastor. Tinha que crescer sua barba. Traquinas é bolacha? Bolacha. Aquela cara redonda, né? E eu falava pra ele assim, cara, eu não gosto de barba. Minha mulher não gosta de barba. Ele, não, deixa que vai ficar legal. E comecei a deixar. Só que a minha barba já era branca, isso me incomodava. Não era completamente branca. Comecei a deixar e eu comecei a perceber que realmente fotografava melhor. Ficava uma coisa, alongava o queixo, as conversas que ele usava, né? Ele me convenceu com isso. E aí ele fazia a burrada de querer pintar, né? Você não gosta da barba branca? Vamos pintar. Vamos usar uma cor. E, cara, ele pintava de preto, ficava caju, ficava roxo, ia perdendo a cor com o tempo que se ia lavando. Até que eu falei, cara, eu vou deixar minha barba branca e vou cultivá-la. Literalmente, eu vou cuidar dela. E eu arrumei um barbeiro que é o cara que tá desde o começo, cuidando da minha barba, e isso já faz uns 3 anos. A marca registrada. Hoje eu não vivo sem ela mais não. Minha mulher não gosta, mas enfim, eu tô aí. Eu vi uma foto do pastor sem barba, eu não reconheci, eu estranhei. Espero que você apague ela, porque normalmente eles usam pra bullying essa foto. Então, fala um pouquinho, o pastor é casado, família? Bem casado. Eu sou casado há 17 anos com a minha esposa Yara. Tenho 2 filhas, a mais velha a Marcele, né? Vai fazer 16 agora em outubro. A Rafaela tem 10 anos, fez agora em março. Tenho 2 meninas. Bem casado. Bem, graças a Deus, uma família abençoada que Deus me deu. Bom, de São Paulo mesmo? Eu sou nascido na Aclimação. Só que a minha mãe é de Porto Seguro e meu pai é de Camaquã. Então os meus pais... Bahia. Camaquã, Bahia. Sul da Bahia. Então os meus pais são baianos e eu sou paulistano. Mas eu me considero um baiano. Me considero um baiano. Sangue baiano. Minha família inteira é da Bahia. Inteira. Eu sou baiano, literalmente. Antes de ser pastor, o que o senhor fazia? Eu já fui muitas coisas. Então vamos lá, explica pra gente. Até minha história hoje no pastoreio, ela tem a ver com um pouco da minha profissão, né? Eu trabalhei muito tempo com jovens na igreja e trabalhei muito em call center. Todo jovem, ou ele foi office boy, acho que na nossa época. Na nossa época, né? Para homem que é homem, foi office boy. Foi office boy. Eu fui office boy um bom tempo, né? E depois eu fui trabalhar no call center, né? Trabalhar com telemarketing, né? E eu tinha até uma condição boa no call center. Eu trabalhava meio período, não ganhava mal naquela época. E o meu pastor falava assim, você é um desperdício no call center. Você comunica bem, você fala bem. Você precisa fazer vou te orientar para você fazer um curso de técnico de segurança do trabalho. Porque nessa área eu preciso de pessoas para dar treinamento. Para ir dar treinamento. E fiz o curso. Quando eu concluí o curso, eu pedi demissão. Eu tinha 11 anos na empresa. 11 anos e pediu demissão? 11 anos. Aí o coordenador da área falou assim, me lembro como hoje, chamava Kleber. Falei, a empresa não manda ninguém embora não. Cara, mas você é um cara
pontual, 11 anos, nunca deu trabalho, eu vou dar um jeito de conseguir sua demissão. E ele conseguiu. Que bacana. Conseguiu, aí fui trabalhar como técnico em segurança do trabalho e amo essa profissão, só que eu viajava muito. Eu fazia levantamento de risco nas empresas, eu ia numa empresa para identificar os riscos que existiam ambientais, químicos, Mapa de risco. de acidente, fazia também mapa de risco e dava muito treinamento. Treinamento para constituir CIPA, treinamento sobre prevenção de acidente de alguma área específica. E era justamente isso que o meu pastor queria, meu primeiro pastor. Era você fala bem, você vai dar treinamento, porque ele dava todos os treinamentos. Resumindo, ele queria dividir a carga dele, né? Queria arrumar um bode expiatório, né? E a partir daí eu saí do call center, virei técnico em segurança do trabalho, comecei a viajar muito, só que essas viagens começaram a incomodar a minha esposa. Ela, você viaja demais, você fica muito fora de casa, eu vou orar para Deus te dar um trabalho perto, né? E a minha esposa é funcionária pública em Guarulhos. E eu falei, cara, vou fazer um cadastro na Cato. Nem sei se pode falar aqui. Pode falar, fica à vontade. Fiz um cadastro na Cato, aí surgiu algumas propostas. A primeira foi de uma empresa Calunga. Calunga patrocinava o meu Corinthians, você lembra disso aí? Todo mundo conhece a Calunga, né? Calunga, cara. Fiz uma proposta boa de trabalho e eu fui lá e os caras gostaram e validaram. Falaram, ó, vamos te contratar. Só que eu já estava nessa empresa que o meu pastor me colocou, chamava Bioqualinet. A Porto Seguro comprou ela, né? E eu tinha uma boa condição financeira, um bom ambiente. Só que eu tinha a insatisfação da minha esposa, eu viajava muito. Problema, a esposa estava insatisfeita. Aí o gerente da área lá, chamava Dr. Olavo, era um médico, ele disse assim, ó, cara, vai lá, vê se vai dar certo. Se não der certo, você volta. Nossa, que bacana. Eu comecei a trabalhar na Calunga na segunda-feira, na quinta eu saí. Dois dias? Não, 4 dias. Trabalhei 4. segunda, terça, quarta, na quinta eu saí. Me pediram para fazer uma coisa que não bate assim com um princípio ético que eu tenho, né? Como eu fazia levantamento de risco, eu fiz de uma planta e eles queriam que eu replicasse isso em outras plantas. Quer dizer, Falei, não fez, né, o mapa de risco dos não, outros. cada lugar é um risco. Cada lugar tem uma condição. Suas particularidades. Eu não vou assinar um documento, tem um laudo chamado PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É o documento que eles usam para identificar se um funcionário tem risco naquele departamento, se não tem. É quando eles falaram que eu não tinha que viajar, que embora era uma coisa positiva para minha esposa, mas para mim não era ético eu dizer que na loja de Ribeirão Preto não tem um risco, porque aqui em São Paulo não tem, não, lá eu não vi. É outra coisa. Então eu não aceitei, aí 4 dias, voltei para Bioqualinet. O Dr. Olavo falou assim, não, tá certo, tem que ser ético. E uma transportadora me chamou em Guarulhos para uma entrevista, no pé de uma favela. Uma das melhores empresas que eu já trabalhei, Transportes Bertolini, uma das maiores do Brasil até hoje. Na região norte ela é forte, donas de balsas, é um conglomerado de empresas, né? Um grupo acho que de 7, 8 empresas. Os caras fabricam barcos, os caras fazem baú de caminhão, é muito forte. E fiz a entrevista, falei pra minha esposa, olha, em Guarulhos, ela é de Deus, estava orando para isso, eu trabalho aqui. Falei, mas paga a metade do que eu ganho. Metade? Metade. Ah, mas é de Deus também. Tá bom. Aí fui falar com o doutor Olavo, ele falou a mesma coisa. Vai, se não der certo, vai. Se não der certo, você volta. Eu fui. Doutor Olavo, a gente boa. Não, cara ético, correto e que ele via o bem-estar do funcionário. Ele queria me ver bem. Esse é um cara que queria ver o funcionário bem, mesmo que isso fizesse contra a empresa dele. Fizesse com que ele perdesse. E fui para Bertolini. Cara, a transportadora normalmente fica em pé de favela, né? Ele não perde uma favela assim, numa rua de terra, mas uma empresa enorme. E comecei a trabalhar lá. E eu vi lá uma possibilidade de crescer, de avançar.
E me apaixonei por aquele lugar, né? Comecei a trabalhar, comecei a acumular demandas. E esse acúmulo de demandas também me deu a possibilidade de requerer aumentos de salário, né? Então isso para mim foi bom. E fiquei lá 6 anos, fiquei lá um bom tempo, mas com muito trabalho mesmo, né? Até que em 2014 houve uma crise, né? Acho que tem muito a ver, Larte, com a área de vocês. Acho que na América deu aquele boom Sim, imobiliário. foi exatamente nessa época. E veio essa crise e a Bertolini contratou a Price, que é uma empresa de auditoria, para fazer o levantamento em todas as suas 27 filiais, para identificar os custos. E dentre esses levantamentos, eles tinham que olhar a folha de pagamento dos funcionários. Então, ela trabalhava, a Bertolini, acho que até hoje ela trabalha com um grau de salário, acho que de 1 a 10. O meu grau era 7. Tava quase no limite. Então, assim, como é que um técnico de segurança do trabalho ganha isso? Se hoje os técnicos das outras plantas ganham isso. Meu menos. Bem menos. Bem menos. E eu respondia direto pro diretor comercial que ficava afiliado em Guarulhos. Porque eu tinha muita demanda. Lá, se eu falar aqui, parece conversa de pescador. Mas eu era técnico em segurança do trabalho. Eu cuidava de 28 vigilantes, eu que respondia pelo patrimonial. Eu era coordenador de auditoria da planta de Guarulhos. Eu respondia por toda a parte de fiscalização, né, que vinha, prefeitura, todo órgão fiscalizador. Era eu que atendia. Eu respondia direto por diretor comercial. Quando eles desligavam todos os funcionários, eu era me fugiu aqui a palavra, aquele representante da empresa que ia nas audiências. Vai lá e responde pela empresa. O cara processava a empresa, quem ia? Eu. Representante. Fazia tudo. Aí o diretor falou assim, olha, tá tendo um corte. E eu não tô conseguindo justificar o seu salário. Ele disse, você tem horas na casa? Eu falei, é o que eu mais tenho. Tem férias? Tenho. Fiquei 55 dias em casa pro diretor tentar contornar. Conseguiu? Não. Quando eu voltei, ele falou, eu me sinto culpado porque eu não mudei sua função. Se tivesse mudado a sua função, eu não teria problema. E o diretor é Carlos Mensato. Se chegar nele, esse podcast, um cara também sensacional. Eu falei, seu Carlos, fique em paz. Faz o que tem que ser feito. Não vejo nenhum problema nisso. Pode seguir com o meu desligamento. E aí ele falou, agora eu vou te pedir uma coisa. Se você falar não, eu te entendo. Você pode contratar um cara para fazer o que você faz. Meu Deus. Ainda teve que contratar uma pessoa? Você fazia a entrevista. Eu falei, por que não? Já tinha essa nova lei, né? Antigamente o cara cumpria aviso prévio de 30 dias e ia embora. A nova lei não aumenta, né? O aviso prévio agora de acordo com os anos de casa. Então acho que eu cumpri o aviso. Eu não me lembro mais, mas foi bem mais de 30 dias. Então eu fiz as entrevistas, contratei o cara, coloquei o cara na minha mesa, dei pro cara o meu computador, ensinei pro cara, lógico. Ele não absorveu tudo que eu fazia, né? Só a parte de segurança mesmo do trabalho. E saí de lá bem demais. Depois eu prestei serviço mais 6 meses. Até hoje, se eu for lá na Bertolini, eu sou bem recebido. Eu sempre saí bem das empresas que eu trabalhei. E como foi o sentimento de ter treinado um cara e ter saído? Eu fiz de tudo para que ele tivesse uma boa entrada na empresa, né? Foi tranquilo para mim, não foi difícil. Difícil foi minha despedida na Bertolini. Eu tive, eu acho que, umas 4 festas de despedidas em departamentos, né? Eu na época substituí essa área de segurança do trabalho, eu era um técnico de campo. Eu antigamente viajava muito, né? E ali na Bertolini eu era um técnico local. Então técnico local é aquele cara que pega no pé. Você não pode fazer isso. É o chato. É o chato, ninguém gosta de segurança do trabalho, ninguém gosta. Chato. Ninguém gosta. Cara, eu não consigo ser assim. Eu tinha um bom relacionamento com todo mundo. Literalmente com todo mundo. Então, cara, eu chorei que nem criança.
Eu chorei na manutenção, eu chorei no operacional, eu chorei no administrativo, eu chorei na despedida que a gerência fez, porque a empresa não queria me desligar e eu não queria sair, né? Então Foi duro. foi duro, foi duro. E eu falei pro cara, falei, meu, você tá entrando numa baita empresa, é uma baita empresa. Nunca imaginei trabalhar numa transportadora, mas pra mim foi muito bom, experiência boa. Você imaginou vendendo sapato? Fiquei sabendo que o pastor vendia sapato. Então, Como é que foi isso? Aí foi essa ponte, porque assim, quando eu saí, eu trabalhei muito na Bertoni. Falei, o cara precisa descansar. Eu usava um celular meu, um celular corporativo. Eu usava um Nextel e um HT. Eu parecia uma árvore de Natal. Fala pro pessoal lá em casa, lá, o que é esse negócio aí, Nextel? Fala pra aquele cara ali. Na época, existe isso hoje, nem sei. Não sei. O cara apertava o botãozinho e era um aparelho de celular, mas ele tinha contato via rádio, né? Então você apertava o botãozinho lá e aí os caras falavam, me lembro como hoje, senhor Marcelo na escuta? A molecada lá no New Faz sabe o que é Nextel? Não faz ideia. Se tivesse o WhatsApp naquela época, eu tava roubado. Quando eu saí de lá, tava começando o WhatsApp. Né? O WhatsApp iria substituir toda essa parafernália que eu tinha. Mas assim, os caras, se não me achavam no meu telefone pessoal, eles me chamavam no corporativo. Se eu chamava no corporativo, me chamavam no Nextel. Se não tinha o Nextel, eu usava o HT, que eram os rádios dos vigilantes. Só faltou o bip. Que a pessoa Marcelo na escuta. Eles tinham que me achar. E eu ia pra lá, às vezes, de madrugada. Tinha problema de madrugada, eu tinha que ir pra lá. Então, quando eu saí, eu falei, eu preciso descansar. Eu tô cansado. Né? Fiquei um tempo descansando e minha mulher, consumidora assídua de sapato. Vou vender sapato. Aí ela tinha uns contatos e tal. Eu falei, poxa, esse negócio é uma coisa boa, hein? Aí eu falei assim, a gente poderia vender sapato para suas amigas. Ela, não, deixa que eu vendo e tal. Tudo bem. Eu só entro com recurso. E começou assim, achamos um fornecedor, comprava um pequeno volume, logo vendia, ela vendia. Eu comprava outro pequeno volume um pouquinho maior do que o anterior, ela vendia. Aí eu falei, eu vou começar a vender também. Aí eu comprei um volume um pouquinho maior, aí eu percebi que eu vendia mais que ela. Pô, esse negócio é bom. Aí eu falei, acho que eu sou bom de venda, meu, eu vou vender sapato. Aí, na frente de onde eu moro hoje, tem um prédio comercial. Eu comecei a comprar sapato. Você vai vendendo, você vai aumentando. Como quem é do ramo de venda sabe, né? Entra o dinheiro, reinveste, entra, reinveste. Não cabia sapato na minha sala de casa. Eu aluguei uma sala comercial de 4 metros quadrados. 4 metros, um pouquinho mais. Pequenininha. A sala pagava R$600. A sala ficou pequena. E eu vendendo sapato. O povo começando a vir buscar. Não tinha essas facilidades hoje do motoboy vir pegar. Não tinha, assim. Não era uma coisa... Eu ia pro correio. Não tinha na internet, né? Não, eu vendia... Eu já tinha o WhatsApp. Já tava com o WhatsApp bem legal. Então, o meu contato chegava, não sei como, na Dona Maria, que mandava pra tia dela, que tava no interior. E você manda pelo correio, mando. E começou a crescer. Nessa sala de 4 metros quadrados, aluguei uma sala de 29 metros quadrados. Bem grande. De R$600. Você foi pagar 1.100. Minha mulher quase me matou. Você tá doido. Tá doido. E era uma sala maior, que naquele corredor tinha, imagina, tinha um consultório odontológico, tinha uma mulher que atendia coisas da Previdência, eu acho que tinha um escritório de advocacia. Eu percebi que eu comecei a incomodar. As pessoas iam buscar sapato lá. Imagina aquele eco, aquele converseiro de mulher. Começaram a reclamar pro dono do prédio. Porque eu ficava... O pessoal ia buscar sapato à noite, eu não tinha hora. Não era uma loja de sapato. Eu vendia... Era uma entrega, né? Era uma entrega. Então, e aí eu comprava aquele sapato e espalhava ele naquela sala comercial. Né? E minha mulher é funcionária pública e eu dedicando meu tempo já maior para isso. E eu percebi que o negócio era muito rentável. E eu comecei a vender muito sapato. Muito sapato. Muito sapato. Eu vendia 2.000 pares de sapatos por mês. Tudo isso? E aí as pessoas compravam de mim para revender. Você falou, meu preço tá bom? Não, eu percebi que o meu preço era ótimo.
Eu percebi que o preço era bom, por isso que bombou. Aí o dono do prédio falou assim, cara, você tá incomodando os meus outras pessoas que locaram, os outros locatários aqui, inquilino, tá muito barulho. Só que esse cara tem debaixo do prédio um espaço grande, que ele tem uma autopeça do lado, era um outro espaço, ele tem hoje é uma farmácia, inclusive, você não quer montar uma loja lá embaixo? Eu falei, cara, quanto que é o aluguel? Lá, não é barato, cara, 4.500. Eu saí de 600, 1.100, 4.500. Você tá maluco? Ele falou assim, quanto que você vende? Eu falei pra ele, eu não tenho ideia. Eu não tinha controle. Aí eu contratei um contador. Falou, cara, eu preciso saber quanto que eu vendo. Eu sei o que entra de dinheiro. Mas eu tenho uma proposta para assumir um espaço que é R$4.500 de aluguel. E eu faço para isso? ele falou assim, mas como é que você controla a sua venda? Eu falei, eu comprei esse recibinho aqui, ó, na papelaria. Tudo que eu vendo tá aqui. Quanto que você paga no sapato? Eu falei, tá aqui as notas fiscais. Ele pegou as notas fiscais, pegou os recibos, ficou 15 dias com aquele papel. Aí ele voltou para mim e falou, pode alugar que você paga com o pé nas costas. Aí eu montei minha loja. Loja mesmo. Loja mesmo. Porta aberta, atendeu o público. E no fundo da loja era estoque. O meu estoque e essas vendas que eu fazia para essa mulherada que comprava para revender para a família. E aí começou meu trabalho. Percebi que eu era vendedor de sapato. Aí a empresa, a Bertolini, me chamou, porque eles tinham uma empresa do grupo que eles transportam produtos químicos. Precisava de uma licença do SASMAC, que é um órgão regulamentador para transportador de produto químico. Olha, tá querendo que você nos ajude aqui para liberar essa licença. Pode prestar um serviço para nós? Eu falo, cara, agora eu não posso, eu sou empresário. Vende sapato. Vende sapato. Ah, cara, mas só uma assessoria e tal. Eu falei, eu posso ir de segunda e quarta. Até uma. Os caras, poxa, vai nos ajudar. Quanto que você cobra? Eu falei, me paga o piso que um técnico de segurança ganha. Eu vou aí só para resolver isso. Fiquei nos 6 meses lá. Resolvendo. Fazendo isso. Deu certo. Aí a Porto Seguro me chamou. Porque essa empresa que eu trabalhei antes de ir para a transportadora, a Porto Seguro comprou. E uma amiga minha era gestora, ela falou, tô precisando de um cara para coordenar a área de saúde ocupacional, pensei em você. Só que a minha loja tava bombando. Você falou, não vou abandonar. Eu falei, eu não vou, cara. Eu não vou. É uma proposta, eu nunca trabalhei numa empresa, era meu sonho. Laerte, eu nunca trabalhei numa empresa boa, de nome, assim, tirando a Bertolini. Eu falo, cara, meu sonho era trabalhar numa empresa boa. Me dar um bom convênio médico. Me dar um bom vale alimentação. Um bom vale refeição. E agora chegou essa proposta. Era Porto Seguro. Falei, cara, Porto Seguro é o meu negócio. E aí? E eu neguei. Escolheu o negócio. Foi o meu negócio. Aí depois a transportadora me chamou de novo. Eu neguei de novo. E eu tava só com uma loja indo bem. Aí eu montei a segunda loja. Eu montei uma segunda loja. E eu percebi, assim, que eu fiz bem em ter negado. Né? Mas depois, como todo comércio, eu creio que as redes sociais, né, hoje, as vendas online, elas vieram com muita força. Então essas lojas de bairro, elas diminuíram. E aí quando veio a pandemia, as coisas começaram a diminuir, foi quando a igreja começou a me fazer propostas para eu ficar um pastor em tempo integral. Eu já era pastor nessa época. Ser um pastor com um tempo mais dedicado na igreja. Então foi nessa fase aí que eu tomei a decisão difícil de fechar a loja. As pessoas perguntam, como se tornar um pastor? Como é que a gente sabe que quer ser um pastor? Como se tornar um pastor? Pergunta difícil. Difícil, né, pastor? Difícil, porque nem eu acredito que sou pastor de vez em quando. Mas por quê? Mas por quê? Porque eu me sinto, às vezes, inapto, sabe? Eu me sinto assim, improvável, pastor? Improvável. O meu primeiro pastor foi um homem que me ordenou, que me separou. E se separar é quando alguém que tem uma autoridade, um homem que já é pastor, ele vê em você uma vocação. Pastorear, Laerte, não é você ser alguém que tenha uma atribuição, não é falar bem, não é comunicar bem. É você ser vocacionado, quando é percebido que Deus te separou para aquilo.
né? E desde quando eu cuidava de jovens e adolescentes com a minha esposa, a gente vivia essa questão de cuidar de pessoas. Eu abria mão do meu tempo, do meu final de semana, para dar atenção para outros jovens. E meu primeiro pastor falava isso. Você vai ser um pastor em breve. Eu disse, isso é louco. Não é pastor nada. E minha mulher, então, dizia, você é maluco, você é esposo de pastor, você é nada. De jeito nenhum. Não tem dinheiro esses caras. Não tem tempo. Queria ser esposo de pastor? Pra quê, né? Minha esposa era relutava contra. Mas eu amava, como amo estar na igreja, e sempre amei estar com pessoas, cuidar de pessoas. Até que houve um tempo, né, que esse meu primeiro pastor, pastor João Mendes, homem de Deus, homem íntegro, muito inteligente, tem a Bíblia na cabeça. Ele me falou assim, daqui a 5 anos você vai ser pastor. E literalmente, ele fez o meu casamento, passou 5 anos, eu fui separado a ser pastor. Eu sou pastor hoje já há 11 anos. Em dezembro agora vai fazer 12 anos que eu sou pastor. Mas esse sentimento de indigno que eu tenho de ser uma pessoa improvável é pela grande atribuição que tem essa função de cuidar de pessoas. E quais essas responsabilidades, pastor? Como é que o senhor enxerga essas responsabilidades de um pastor? Olha, né, hoje um pastor ele tem muita atribuição. Muitas atribuições, na verdade. Primeiro é que você precisa, hoje, dedicar tempo para pessoas. Nunca foi tão importante, eu creio que nos dias de hoje, onde as redes sociais cresceram tanto, né, onde as pessoas se distanciaram por conta dos meios de comunicação, hoje os meios de comunicação separou pessoas. Uniu as que estão distantes e separou as que estão próximas, né? Então as pessoas têm muita necessidade de ajuda, de orientação, de acompanhamento. Então hoje um pastor, dentre as suas várias atribuições, cuidado, atenção. Às vezes o pastor ele vai só ouvir. A pessoa quer só ouvir o pastor. Às vezes a pessoa ela quer tomar uma decisão que é fundamental. Às vezes ela está com um problema no casamento. E quantas vezes, Laerte, a pessoa decidiu acabar com o casamento dela? Porque não está dando certo. E uma palavra que você diz numa orientação reconecta a pessoa ao casamento dela. Quantas mães que quiseram desistir dos seus filhos? Eu me lembro de várias situações. Eu não suporto mais esse garoto, ele dá trabalho. E você fala, olha, ele é um presente que Deus te deu. Pastor, a gente tem isso dentro da igreja, de solução de casamento, esses problemas todos? Várias histórias. E acredito que é isso que me motiva a ser pastor todos os dias. Que pela graça de Deus, quantas famílias foram reconstruídas, não só por conta do pastoreio, mas de uma palavra que essa família ouviu. Quantos jovens que a família mesmo tinha já aberto mão, abriu mão, entendeu que esse jovem era um caso perdido e a igreja, né, a instituição igreja reconectou esse jovem, esse adolescente para a família. Inúmeros casos, isso acontece continuamente. De casos assim que hoje, Lerte, isso acontece muito. O jovem muitas vezes não consegue ouvir os pais, mas ele ouve o pastor. Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer para o pastor. Hoje o pastor trabalha com jovens. O New Fire está aí, ele é prova disso. Como é interagir com esse jovem? Qual a linguagem que você precisa usar com ele? Essa pergunta é legal. Eu falo para o pastor Moisés, a minha barba branca eu me considero um velho. Embora o pastor Moisés diz que a minha linguagem ainda é de jovem. Eu falo, pastor, ocupa muito meu tempo, eles têm muita energia, eu não aguento mais. Ele fala, daqui uns 2 anos nós fazemos a transição. Há quantos anos ele está falando isso? Já 2 anos. Mas assim, o que eu entendo hoje com a juventude, eu me sinto obrigado
a interagir com o que está acontecendo à nossa volta e à volta deles, né? Então, o que eles estão vivendo? O que eles estão ouvindo? O que ocupa o tempo deles? Eu preciso me interagir com isso para ter a atenção deles. Literalmente ter a atenção da juventude. Então, hoje, entender a linguagem é entender o que eles estão vivendo. Eu trabalho há muito tempo com jovens. E o jovem, em especial o adolescente, quando ele vê em você alguém que dá a ele segurança, ele vira seu melhor amigo. Ele vai confiar segredos a você. Olha, a questão do pastor, tem coisas que a gente vai ouvir que ninguém sabe. E ele nos contou por quê? Porque ele confia. E essa confiança faz parte da linguagem, né? De saber entendê-lo, de compreendê-lo. Eu tenho muito claro, Laerte, o que eu vivi na minha juventude. Então, quando algum adolescente, algum jovem conversa comigo, eu consigo me colocar ainda no lugar dele, porque eu lembro de coisas que eu vivi. Eu dei trabalho para minha mãe. Eu fui um jovem difícil. Eu era briguento, arrumava confusão, boca dura em casa. Foi um caso perdido. Eu era um caso perdido. Meu pai perdeu muita noite de sono por causa de mim. Então, eu tenho essas coisas muito claras. E eu entendo assim, se eu que era um caso perdido, Deus restaurou, Deus vai mudar a vida desse jovem. Então, quando eu olho um jovem, cara, eu abraço a causa dele. Então, por abraçar a causa, por entendê-lo, por entender o que ele está vivendo, eu entendo que isso me leva a ser alguém que ainda com 40 e lá, vai cacetada, de idade, ainda consigo comunicar o coração deles. Hoje esse jovem ele é muito conectado, né, pastor? Como tirar esse jovem da internet e trazer ele para os cultos, para a igreja? Então, eu acredito que a gente não vai conseguir tirá-los hoje da internet, embora eu entendi o que você quis perguntar. Eles passam muito tempo na rede social. Sim, né? E hoje as igrejas estão tendo que Se ir para a rede adaptar. social, tem que comunicar essa linguagem, né? E levar para a rede social algo extremamente atrativo para que ele possa estar no culto. Então, por exemplo, eu mudei muito minha mente sobre isso. Eu era quadradão acerca de culto, de eventos para jovem. Eu entendia que não. Que na igreja ele tem que sentar aqui para ouvir a palavra, tem que aqui ouvir a música, e era isso. Não. Hoje a gente faz balada gospel, é isso mesmo. Não se escandaliza. Pode falar para ele lá. Balada gospel, a gente coloca um som, é som de crente, tá? É. Só aquelas batidas, para eles poderem dançar. Por quê? Eu entendi que é melhor ele ir para a igreja dançar do que ele dançar numa boate. Dançar num lugar onde vai ter droga, bebida, má influência. Então, por que não trazer algo com a música cristã que comunique eles aqui na igreja? E aí, essa balada gospel é um chamariz, é uma isca para ele trazer os amigos. E aqui dentro, depois da balada, a gente tem aquele tempo de respirar. Eu vou compartilhar um texto bíblico. Eu vou ter um tempo de oração. Por exemplo, vou até fazer uma propaganda aqui, se me permite. Fique à vontade, pastor. Dia 17 de setembro, é o terceiro sábado. Vai ter o primeiro culto temático do New Fire. Culto temático é só para dar uma embelezada no nome, tá? É festa da fantasia. Tema bíblico. Então você imagina, um culto com tema bíblico como festa da fantasia, e o cara vai lá de Moisés, vai lá de Faraó, de Davi, vai lá de Golias, todo mundo com fantasia. Isso para eles chama atenção, eles gostam disso. Então a gente arrebanha uma multidão que vai por causa do tema, e lá intencionalmente eu falo do amor de Deus. Lá eu comunico a palavra de Deus. Lá eu vou ter um tempo de pegar na mão, abraçar, comer uma batata frita no final. Então isso faz o cara falar assim, o adolescente, cara, essa igreja não é tão chata não, hein? Tem uns negócios legais. Então o senhor repete a data para aquele cara que tá lá. Dia 17 de setembro, às 19 horas, festa temática do New Fire, culto à fantasia, tema bíblico, vai ser uma bênção. E eu creio que isso é a linguagem, porque quando ele percebe que lá tem essas coisas, ele se sente inserido. Porque a igreja ela pode
ser mal compreendido em algum momento, como dizer, roubou parte da infância. Eu não quero roubar. A igreja pode fazer parte da infância. Essa meninada, eu imagino, Laerte, eles não se divertiram como nós, na nossa infância. A gente comia pedra. É verdade. Andava descalço. Era muito difícil. Né? Não ficava doente. Não ficava doente. Não ficava doente. Né? Comia as coisas do chão. Caiu no chão, eu comia. Assoprava e comia. Não tinha virose? Nada. Que Covid, você entrava em nós naquela época lá. Porque a gente tinha essa liberdade de brincar. Né? Hoje, essa garotada não tem isso. Então, esses cultos são intencionais. Para que eles consigam se divertir dentro da igreja, mas ouvir a palavra, ser ministrados, se sentirem aceitos. E aqueles que de repente não vivem o cuidado da família, os pais não têm tempo, lá eu consigo dedicar tempo. E um adolescente, um jovem, que ele é bem recebido, ele vai voltar. Então essa é a nossa estratégia para ter o New Fire numa ascensão e viver num grande crescimento pela graça de Deus. Fala para aquele pessoal em casa, pastor, o que é o New Fire para aqueles que não são cristãos. O que é o New Fire? Eu sou pastor da igreja de Itaquera, né? Vou aproveitar aqui. Avenida Adriano Bertozzi, 383, Jardim Elian. A igreja de Itaquera é uma igreja como uma igreja qualquer. Ela tem lá os seus departamentos. E tem o departamento da mocidade, da juventude. New Fire quer dizer novo fogo ou fogo novo. Esse é o departamento de jovens da igreja de Itaquera. Tem esse nome e eu, junto com a minha esposa, né, a pastora Yara, nós lideramos essa juventude que se chama New Fire. Então, todos os sábados, às 18 horas, temos o evento com os adolescentes e às 20 horas o evento com os jovens. Em especial, esse que é o temático, a fantasia, vai ser às 19. Vai ser bem no meio ali, né? Entre as 18 e as 20, para que possa ir os dois, tanto o adolescente quanto o jovem. E como é que é fazer essa gestão dessa molecada, pastor? É fácil? Não é difícil. Também não é fácil. Eu entendo assim, Laerte, tudo que a gente ama fazer se torna fácil. Eu creio que toda profissão, toda atividade, ela tem a sua complexidade. E o amor, a paixão, sobressai a dificuldade. Tem lutas, mas eu gosto tanto de fazer que até as coisas difíceis se tornam boas. Falar em coisas difíceis, quais as coisas mais difíceis hoje na gestão desse pessoal? Tá? Ou da estrutura dos cultos, da gestão em si da igreja? Hoje uma igreja, ela precisa ser administrada e gerida como uma empresa. Hoje uma igreja, para se sustentar, ela tem despesas como qualquer estabelecimento. Água, luz, aluguel, funcionário. Então, toda essa parte de gestão, eu creio que quando o pastor Moisés estiver aqui, cara, ele é um líder assim, excelente. Vai poder te dar detalhes sobre essa gestão, mas assim, hoje a igreja de Itaquera ela tem essa gestão feita por pessoas que são competentes para fazer, né? E é bem similar a uma gestão de uma empresa, né? Mas tem a gestão de eventos, gestão de cultos, gestão de pessoas. Hoje na igreja de Itaquera, eu cuido da juventude, mas eu sou pastor de cultos, eu sou um gerente de cultos. Então, eu preciso fazer com que tudo num culto ocorra bem, né? Então, a parte de recepção, que é logística, a parte da música, né? Do culto, que a gente chama de ministério de louvor, né? A parte da palavra, que é o pastor que vai abrir o culto, que vai pregar a palavra. Enfim, toda essa parte fica comigo. Em cada área tem alguém que lidera, cada área tem alguém que cuida disso. Então essa gestão ela é feita de forma individual com cada uma dessas frentes, que no dia do culto se reúnem para que cada um, cuidando da sua parte, faça com que o culto aconteça e seja feito com excelência para Deus. É difícil porque tudo que envolve pessoas é um desafio. Desafio. Pessoas é uma bênção.
Mas o Senhor tem nos dado graça, nos deu pessoas boas para nos ajudar. Tem as suas complexidades, cada culto tem ali a sua dificuldade, mas é bom, é gostoso. O que que o pastor imagina, quais aí os desejos, os projetos aí, para fazer uma coisa que o pastor Moisés sempre fala. Ele sempre comenta isso aí. Nós precisamos fazer os cultos com excelência. Essa palavra ela é fantástica, né? Como a gente fazer, pastor, esse culto com excelência? O que que a gente precisa? Assim, o pastor Moisés, ele é alguém que ele melhorou muito a minha liderança. E ele é um pastor muito exigente. E o culto com excelência é porque é para Deus. Há um texto em Romanos, Laert, Romanos 11:36, fala: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória. Amém. Então, é para Deus, tem que fazer o melhor. Então, esse fazer com excelência é fazer com que tudo seja feito da melhor maneira possível. Então, a gente tem que receber as pessoas da melhor maneira possível. A igreja tem que estar limpa da melhor maneira possível. Quem vai cantar tem que cantar bem, da melhor maneira possível. Por quê? Porque é para Deus, não é para o pastor, não é para o líder. Então, esse pedido de excelência, ele requer investimentos. Então, poxa, quem não conhece a igreja de Itaquera, por exemplo, ela é fruto de um pastor visionário, que entendeu que excelência não começa com o culto, começa com o lugar onde o culto acontece. Então, o lugar tem que estar ajustado, bonito, moderno. A igreja de Itaquera é uma igreja contemporânea. Então, as pessoas têm que se sentir bem naquele lugar, né? Então, essa exigência de elevar o nível da igreja em todos os aspectos é pauta de todas as reuniões, né? Então, hoje, uma igreja com excelência é fazer tudo sabendo que é para Deus. Vou fazer uma pergunta difícil. Eu sempre gosto de fazer pergunta difícil. A gente tem o New Fire, a gente tem os jovens, mas qual que é efetivamente o público da igreja de Itaquera? Olha, a igreja de Itaquera, eu não vou ter esses dados assim exatos para te falar, tá? Mas o público de Itaquera, na sua maior parte, a sua maior demanda, mais de 50%, eu chuto que em torno de 60% do público da igreja de Itaquera é a geração X, a geração Y. São pessoas de 35 a 55 anos de idade. Esse é o nosso maior público da igreja. Aí nós temos ali os mais velhos, né? Eu chutaria em torno de uns 10%, né? Que são os veteranos, baby boomer, né? E o New Fire, que é a juventude, né? A geração Z, né? E a Alpha que está chegando aí, que eu acredito que é em torno hoje de uns 10, 20%, que é o trabalho que nós estamos desbravando, porque é a nova geração que está chegando aí, né? Mas a nossa maior demanda de público é essa galerinha que tem dos seus 35 a 55 anos de idade. As igrejas hoje, pastor, elas estão muito digitais. O que que a igreja de Itaquera pensa sobre o digital? Qual que é a ideia da igreja? Porque hoje é uma igreja muito presencial, né? Mas a gente está virando essa chave, Laerte. Inclusive, o pastor Moisés entendeu isso. Já há algum tempo a gente vem falando para o pastor Moisés acerca da importância da igreja ser uma igreja mais presente nas mídias sociais, né? E isso começa com a figura do líder, a figura do pastor sênior, que é o pastor Moisés. Então a igreja de Itaquera hoje ela vive inclusive uma reestruturação na área de comunicação, né? Para que ela seja uma igreja mais presente nas mídias sociais. E é lógico que isso vai requerer também investimento. Nós cremos, né? Inclusive o Fernando está aqui hoje para conhecer o ambiente de vocês, porque já está sendo preparado um espaço na igreja de Itaquera para colocar uma área de podcast lá. E a ideia é justamente essa. A igreja digital, ela veio para ficar. Então a gente hoje, nós somos presenciais, porque entendemos que o ser humano ele precisa desse contato, né? Mas não podemos ignorar
o virtual. Já existem hoje igrejas que têm cultos só virtuais. Né? A igreja da cidade mesmo, dos 7 cultos que eles têm nos domingos, um culto deles é um culto só virtual. Então tem pessoas do mundo todo e o pastor ele prega para uma câmera, porque ele está comunicando pessoas que elas estão em outros países, outros estados, mas que já são membros daquela igreja. Então, hoje não podemos ignorar e acredito que é um caminho que vai acontecer. Não dá para fechar o olho. Não, muito pelo contrário. Se você fecha o olho, essa pessoa está em casa entretida com a sua televisão, com o seu celular, e ela vai ser atraída por uma coisa que de repente pode afastá-la de Deus. E nós temos que ir aonde essas pessoas estão. É lógico, quem está perto nos conhece pelas mídias sociais e a ideia é trazer a pessoa para a igreja. Mas quem está longe, nós queremos comunicá-la de longe mesmo. Então não dá para ignorar isso. Pastor, sabe que quando o entrevistado é bom, o tempo vai embora Já e foi, né, o tempo já... Tem um cara da TV que ele fala, meu Deus do céu, o tempo já foi. Tem um pastor nosso na igreja que costuma falar assim, eu preciso terminar. A gente traz ele aqui. É, o Campos. Não podia falar o nome dele? Pode falar. Pastor Campos, um abraço pro senhor. Ele fala, vou terminar 10 vezes. Vou terminar. Então, mas aqui a gente tem que terminar mesmo. Mas, traçando esse paralelo de toda essa carreira, a carreira CLT, o pastor brasileiro, venda de sapato, traçando um paralelo de tudo isso, o que o senhor julga que amadureceu em cada função? O que o senhor mudaria ou não mudaria nada? É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Se eu pudesse voltar atrás e corrigir erros que eu cometi, óbvio, eu voltaria. Embora acredito que os erros Deus permite, porque eu creio que um Deus que pode intervir em tudo, permite, porque isso também traz crescimento. Então, muita coisa eu não faria. Né? Se eu pudesse corrigir coisas que fiz, corrigiria. Teria sido um filho melhor para os meus pais. Como eu disse, né? Eu dei trabalho, não conhecia Deus. Eu fui um filho difícil, que respondia muito ao meu pai. Então, se eu pudesse voltar, eu voltaria para ser um filho melhor, porque eu sou pai de 2 princesas e eu procuro ser o melhor pai para elas, né? Porque eu sei como é importante isso para elas e eu tenho em troca filhas excelentes. Né? Mas olhando a minha vida num todo, eu me vejo como uma pessoa muito privilegiada, muito, porque hoje eu vivo para fazer o que amo, para servir a Deus. E hoje eu sou remunerado para fazer isso. Então, eu tenho muito temor, né, em cada minuto que eu dedico para Deus. Eu abri mão de uma carreira boa, eu amava o que eu fazia. E é um mercado enorme para aquilo que eu desenvolvia. Financeiramente falando, eu vivi uma realidade muito boa, muito boa. Quando eu fui para o meu comércio, né, como empreendedor, eu também desfrutei um pouco disso. Eu vi como é legal você empreender e como é uma área vasta para você também ganhar dinheiro. Mas nada substitui o que eu vivo hoje. Com os meus desafios, com as minhas lutas. Dedico muito tempo, estou o final de semana todo na igreja. A família paga um preço por conta disso também. Mas eu me sinto privilegiado. Eu sirvo a Deus porque amo. Eu sou apaixonado por isso. Então, eu vejo que tudo aquilo que Deus permitiu viver e chegar onde eu cheguei, eu vejo o dedo de Deus. Deus escreveu a minha história para eu ser o que eu sou hoje. Se isso não acontecesse, eu não estaria aqui. Teria te conhecido. Teria conhecido o Fernando. Então, eu louvo a Deus por isso. Né? Deus é bom. E se tudo isso que aconteceu para eu chegar onde eu estou, eu faria tudo de novo. Pastor, para a gente ir para os finalmente, queria que o pastor falasse um pouco sobre o Colégio Evangélico de Itaquera. Qual é a importância hoje desse colégio que a gente não tinha na região, que agora a gente tem, e eu fiquei sabendo que o pastor também dá aula lá. O colégio
talvez uma das maiores conquistas no reino de Deus da igreja de Itaquera. O pastor Moisés ele fala muito sobre a gente conquistar algumas montanhas. Essa palavra montanhas, ele fala algumas frentes da sociedade que a igreja precisa ser efetivamente presente, né? A montanha da educação, a montanha da cultura, dos esportes, da economia e da família. E quando a gente falava da montanha da educação, existia um projeto de construir um colégio no espaço da igreja que nós temos hoje. Inclusive, vai ter o segundo núcleo do colégio lá. Que bom. Isso é para uma outra entrevista, caso você me convide. Já está convidadíssimo. Mas surgiu essa proposta. Ali em Itaquera tinha o antigo Colégio Augusto Maia, colégio já muito antigo. Conceituado. Ele tem, se não me falha a memória, 35 ou 36 anos. Ele tinha. E o colégio que já não estava bem, né? Vivendo um momento bom financeiro. Esse colégio foi oferecido para a igreja. Como o pastor Moisés estava sonhando em ter um colégio na igreja, por que não assumir o Augusto Maia? E é um grande desafio, mas o pastor ali, dirigido por Deus, entendeu que era uma grande oportunidade, assumiu o colégio, porque entendeu que a montanha da educação ela começa a ser tomada, se eu posso usar essa palavra, tendo um colégio administrado pela igreja. Então é um colégio que hoje tem quase 800 alunos matriculados. Assumimos nesse ano, no final do ano passado, né? Mas esse é o primeiro ano letivo completo que a igreja está administrando. E entendemos que isso é importante para Itaquera, porque a gente consegue trazer o reino de Deus e a cultura do reino de Deus para as crianças dentro do colégio. E o pastor, lógico, me fez essa proposta, me deu essa condição da minha jornada de trabalho que eu dedico para a igreja, parte dela, que é a parte da manhã, eu estou no colégio, dando aula de educação cristã, então eu consigo ali estar mais próximo dos adolescentes e também das crianças. Dou aula para o quarto ano, a partir do quarto ano, né, do ensino fundamental. Do quarto ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio, eu dou aula de educação cristã e aí eu me realizo, eu faço uma festa naquela escola. Pastor, tudo isso que o pastor faz, vende sapato, técnico de segurança do trabalho, dá aula no colégio, o que é mais fácil fazer ou o que é mais gratificante? Eu não consigo ver o que é mais fácil. Eu acredito que tudo tem um peso de responsabilidade e tudo tem as suas complexidades. Você pergunta assim, o que você mais gosta de tudo isso? O que mais te apaixona? Tudo isso. Hoje a minha paixão é o pastoreio e a Unifire. Eu amo porque eu vejo o resultado. Eu creio que tudo aquilo que você faz na vida, você percebe o resultado, te dá paixão. Então hoje eu tudo gosto de fazer. Lart, se você me permite. Claro. Eu até dizia pro Fernando isso vindo para cá. Eu decidi na minha vida não fazer o que eu não gosto. É lógico que na vida a gente vai ter que ter tarefas difíceis. Nós vamos ter desafios complicados. Deus nos permite viver momentos desafiadores. Eu acredito que na vida o ser humano ele vai enfrentar momentos difíceis. Isso faz parte. Mas quando você tem a prerrogativa da escolha, nunca faça nada que você não goste. Eu nunca vou assumir um trabalho, uma demanda, só por causa do salário. Se eu não gosto, eu não faço. Aquilo vai me fazer mal em algum momento. Então, tudo aquilo que eu faço porque amo. Eu aprendi a amar ser técnico de segurança, eu aprendi a amar vender sapatos. Eu amo ser pastor, eu amo estar com jovens, porque na hora que eu não gosto, quando eu percebo que me faz mal, eu não vou entregar aquilo que eu creio que agrada a Deus. Então, para não entregar uma porcaria, para não entregar um trabalho ruim, eu prefiro não fazer.
A gente fala que tá terminando, mas eu podia ficar aqui o Eu resto tô da no seu noite. tempo, O hein? resto da noite. Pastor, dá tempo de algum hobby? Então, eu sempre gostei de jogar futebol. Eu quase fui jogador de futebol profissional. Quase. Quase. Não fui porque eu abandonei. Mas eu gosto de jogar futebol. Então, quando eu tenho um tempo, meu hobby é jogar futebol. Quando eu tenho um tempo. Hoje falta. Falta tempo. Além de ficar fazendo aqueles videozinhos lá no estádio do Corinthians, né? Então, isso é um membro, dá um beijo ali pro David, que fez a sua cirurgia, que o Senhor abençoe a sua recuperação. Ele falou assim, pastor, cara, eu vou te levar numa academia. Eu falei, eu não gosto de malhar, irmão. Não gosto. Não gosto. Né? E ele me levou na academia e eu fui lá, só que eu falei do futebol aqui, mas hoje o meu hobby é mais correr, né? Eu nem falei, eu gosto de dar uma corridinha, né? E aí ele me levou na academia, me apresentou e falou, ó, esse aqui é meu pastor. E a hora que ele quiser vir malhar aqui, pode deixar ele malhar. Ele paga a minha academia lá. No Corinthians, né? E o pastor Moisés fica bravo que eu vou no Corinthians. Então quando eu vou lá, eu vou pra correr. Eu não vou pra academia, pegar peso, não. Eu vou pra correr. Então, hoje eu não jogo mais futebol, mas de vez em quando eu corro, porque eu não vejo a corrida como hobby. Né? Talvez seja por isso que eu não falei, né? Eu vejo a corrida como o meu bem-estar. Me faz bem, mudou o meu comportamento, mudou minha alimentação, eu perdi peso, né? Então, eu vejo que isso melhorou minha maneira de falar. Eu falava tudo embaralhado, eu ainda falo um pouco rápido. Mas a corrida me trouxe disciplina. Eu corria porque pessoas me incentivavam a correr. Hoje as pessoas não correm e eu corro sozinho. Que bacana. Eu vivi essa disciplina. Agora hoje eu não corri não, estava muito frio. Misericórdia. Pastor, foi uma honra para mim ter entrevistado o senhor aqui. Agradeço de coração esse tempinho que o senhor passou com a gente aqui. O senhor é uma referência para a gente na igreja de Itaquera. Obrigado. Aí a gente tem muita admiração pelo seu trabalho, tá? Então, continue assim, que o senhor te possibilite cada dia mais aí fazer esse trabalho bacana lá e que a gente tenha você não por mais 2 anos não, por bastante tempo, tá? O senhor tem um tempo aí para se despedir aí do pessoal, mandar um abraço, fique à vontade, o tempo é seu. Não, primeiro eu quero agradecer o convite, né, Alert, que você fez. Sempre que é possível falar do reino de Deus, eu faço com prazer. Então agradeço a minha admiração por você, né? Não conhecia tão próximo. Laerte, ele é um dos voluntários na igreja, abre mão do seu tempo para estar ajudando na igreja, servindo a Deus, e isso nos aproxima um pouco. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua esposa, lá, pelo seu filho que está na América, quando vem nos ajuda também na multimídia. Um abraço, Deus abençoe, agradeço pelo convite, né? E louvo a Deus, acredito que de alguma forma, alguma coisa que eu disse aqui poderia ou pode ter comunicado ao coração de vocês, mas aproveito esses minutos finais para dizer que o que deu sentido para minha vida foi Deus, cara. Deus me colocou no prumo, Deus me colocou num caminho. Já me vi um jovem desesperançoso, um jovem sem perspectiva, e eu sou resultado de uma pessoa que investiu em mim. Uma pessoa olhou para mim e disse, você pode ser alguém. Né? E hoje eu sirvo a Deus com muita alegria, e isso é o que trouxe sentido para a minha vida. Então se você que está aí vendo esse podcast, está aí desesperançoso, abatido, assim como Deus em algum momento me alcançou, que Ele te alcance e faça da sua vida uma vida com sentido, para você viver feliz cada minuto da sua vida. Um beijo no coração, obrigado pelo convite e pela chance de falar do reino de Deus. Isso é bom. Nós que agradecemos. Antes de terminar, como o pastor falou assim, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sirvo no Ministério do Multimídia. Queria aqui, a gente comentou muito sobre o Fernando, falar quem é o Fernando. O Fernando é o nosso líder do Multimídia. Mandar um abraço para ele, mandar um abraço para a Aline, para a esposa dele e para o Teodoro. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. Até uma próxima, pessoal.